Olá a todos, então estamos aqui para mais um momento com Deus, um momento de introspecção, de reflexão sobre a nossa vida, né? E uma conexão com o divino, né? Com o nosso espírito, com o nosso Deus. Nós estamos lendo a Bíblia juntos, nós estamos no Evangelho de Mateus e vamos para o capítulo 22 hoje. Então vamos lá. Jesus tornou a falar-lhe por parábolas. Jesus sempre então falava por parábolas, né? O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes: Dizei aos convidados que já está preparado o seu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio. Então vejam, aqui Jesus está comparando o convite, né? O convite que ele fez através dos profetas, para que o povo se convertesse, para que o povo voltasse a adorar um só Deus e não tivesse aquelas crenças em vários deuses como tinha-se na época, né? Depois Deus me mandou João Batista, que também não acreditaram e degolaram, né? Foi morto. Então ele compara isso com as bodas. O reino está chegando e o povo não está indo ao encontro, não está atendendo ao convite. Então isso que quer dizer essa parábola. Continuando. Outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e mataram. Então até mataram quem vinha convidar, né? O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou então suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quanto achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, bons e maus, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então aqui por essa parábola, Jesus conta que ele, na realidade, ele veio naquela época, né, para os judeus, que eram os primeiros, né, o povo israelita, e esse povo não o reconheceu, esse povo ignorou ele, não aceitou o chamado. Então aqui ele está dizendo, agora vai a todos os povos, maus e bons, aos pagãos, a todas as religiões, a todas as pessoas, chamem todos para o meu banquete. Então eles foram e a sala se encheu. Então vamos ver a continuação. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não tinha veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os convidados, os chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, o que quer dizer? Jesus chamou tanto os bons quanto os ruins, todos para o seu banquete. Todos são convidados. Só que temos que aparecer nesse banquete com as vestes nupciais, né? O que quer dizer com as vestes nupciais? Convertidos, né? Com o coração humilde. Temos que chegar ao banquete de Deus querendo realmente participar dessa nova vida, né? Então isso que diz as vestes nupciais é uma veste branca, despojando-nos dos pecados, nos arrependendo, indo ao banquete com o coração limpo. Então Jesus acolhe a todos, maus e bons, só que o coração tem que estar limpo. Então isso quer dizer essa parábola. Continuando para outra parábola. Imposto do imperador.
Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a manifestação de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Então vejam, os fariseus, né, que eram na época os que estavam governando as igrejas, né, as sinagogas, queriam pegar Jesus, porque eles tinham inveja. Então estavam combinando o que iriam fazer. Então eles falaram assim: enviaram seus discípulos com herodianos, quer dizer, com soldados de Herodes, né? Que lhe disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade, sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para as aparências dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É permitido ou não pagar os impostos de César? Jesus, respondendo à sua malícia, respondeu: Por que me tenta tais hipócritas? Então vejam, claro que eles queriam pegar Jesus, né? Porque se Jesus dissesse: não é lícito pagar impostos, os soldados de César que estavam junto iriam prendê-lo. E se eles dissessem: paguem os impostos para o povo ia se revoltar, porque eram impostos injustos, né? Eram demasiados grandes esses impostos. Então vejamos o que Jesus respondeu, que sabedoria. Mostrai-me, Jesus falou, a moeda com que se paga esse imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Disse-lhe então Jesus: dais, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração, deixando-os se retiraram. Então veja, era muita sabedoria, né? Ele não podia dizer nenhuma coisa nem outra, e com essa frase ele disse as duas, né? Dai a César o que é de César, as coisas materiais, mas Deus quer as coisas dele, as coisas espirituais. Muito lindo, muito lindo. Continuando, outra passagem. Como será a ressurreição? Naquele mesmo dia, os saduceus, que era uma seita que não acreditava na ressurreição, interrogaram Jesus. Mestre, Moisés disse: se um homem morrer sem filhos, seu irmão case-se com a sua viúva, e dele assim uma posteridade. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não tinha filhos, deixou sua mulher ao seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, depois ao terceiro e ao sétimo. Então eles morriam sem ter filhos e os irmãos iam ficando com a mulher, né? Por sua vez, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, uma vez que todos a tiveram? Respondeu-lhe Jesus: errais, não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres terão marido, mas serão como anjos de Deus no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus nos disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ora, ele não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. E, ouvindo esta doutrina, as turbas se enchiam de grande admiração. Então ficaram admirados de novo, né, com a sabedoria. Então na nossa ressurreição aqui Jesus falou claramente que a gente não vai estar em carne e osso como é agora. Nós vamos ter um corpo diferente, né? Um corpo iluminado, um corpo que é um espírito, um corpo que é um mistério, ainda que a gente não sabe o que vai ser. Mas ele revelou aqui que não vai ser marido e mulher. No Evangelho, né, nos fala isso, e o Catecismo da Igreja Católica também nos afirma que a gente vai reconhecer quem era nosso marido, quem eram nossos pais, quem eram nossos filhos. Esse amor a gente vai
ter ainda por eles, mas não vai ser um amor carnal, vai ser um amor espiritual. Vamos nos reconhecer, vamos nos amar de uma maneira até mais intensa, mais plena, mas é espiritualmente e não carnalmente. Então esse é um mistério que a gente deve acreditar, rezar, e como Deus falou, né? Eu não sou Deus dos mortos, eu sou Deus dos vivos. Então vocês estarão vivos em outro corpo, de uma maneira diferente. Então é assim que será a ressurreição. É o mistério de Deus que a gente crê e acredita que assim será. Continuando, o grande mandamento. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se, um deles, o doutor da lei, para lhe fazer uma pergunta e lhe botar à prova novamente. Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Respondeu Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos se resumem toda a lei dos profetas. Então vejam, realmente é o maior, né? Jesus resumiu os 10 mandamentos de Moisés, resumiu todos os profetas, no fim resumiu toda a palavra dele, a Bíblia, nessa frase: amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, buscar o reino de Deus, né? Como diz, tudo mais lhe será dado em acréscimo. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo, ele não vai cometer nenhum erro dos 10 mandamentos que está. Não matarás, não roube, não traia. Tudo isso não vai acontecer porque você ama teu irmão. Então, você cumprindo esses 2 mandamentos, você está cumprindo toda a lei de Deus. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar na tua vida é Deus. Depois ame o teu irmão como a ti mesmo. E tudo será perfeito. Maravilhoso, né? Um resumo de 73 livros que consta a Bíblia em uma frase. É muita sabedoria, nosso Deus. Última parte deste capítulo. O Messias, filho de Davi. Como os fariseus se agrupavam, Jesus interrogou-os. Que pensais vós de Cristo? Já que eles estavam pedindo, né? Perguntas a Jesus, Jesus também pediu. O que pensais vós? De quem ele é filho? Daí responderam, de Davi. Daí Jesus falou, como então, prosseguiu Jesus, Davi, falando sob inspiração do Espírito Santo, chama de Senhor, dizendo, o Senhor disse, o meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo aos teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como é que ele é seu filho? Ninguém pôde responder-lhe nada, e depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Então, assim, Davi era um dos maiores reis da época, né? Que ele conseguiu unir o reino do norte com o reino do sul, fazendo uma grande aliança. Ele era um rei que ele era iluminado por Deus em suas atitudes. Então, quando pediram Jesus, de quem você é filho, falaram que era descendente, né? Que era filho de Davi. Mas daí Jesus falou, não, Davi mesmo falava com o Senhor, dizendo, meu Senhor. Então, como que Davi, que eu vou ser filho, né? Se ele me chama de Senhor. Então, ninguém mais, né? Falou nada, indagou nada, porque a sabedoria era superior a todos. Ninguém conseguia se impor a essa sabedoria, né? Então, é essa que nós temos que pedir, né? Essa sabedoria do Espírito Santo, essa sabedoria que vem de Deus, para a gente entender essa palavra, essas parábolas, que às vezes se torna difícil para a nossa realidade humana entender o que está escrito aqui, né? Mas a gente tem que ler, refletir, pensar o que ela quer falar para mim, o que ela fala hoje. A palavra de Deus é sempre atual, ela quer nos falar hoje, ela quer nos dizer alguma coisa. Nós temos que
ouvir ela com o espírito, enxergar com os olhos espirituais, né? De uma maneira diferente, não de uma maneira humana. Nós temos que nos transportar ao divino e com isso a gente vai entender. O divino está dentro de nós e está em Deus, porque Deus está dentro de nós, né? É maravilhoso a gente ler e refletir essa palavra. Sempre a gente aprende mais, todo dia. Então que assim a gente consiga chegar até o final da Bíblia, lendo junto, refletindo, conversando e analisando o que quer dizer para mim essa palavra. Então por hoje seria isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.